Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor José Carlos da Costa Marques Bunlai. Senhor Bunlai, o senhor nesse processo está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu vou lhe advertir, senhor Bunlai, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde a um processo criminal, certo? Certo. O senhor foi acusado em outros processos, no âmbito dessa Operação Lava Jato. Então, se eventualmente foi feita alguma pergunta ao senhor que o senhor entenda que possa lhe prejudicar, aí o senhor tem a prerrogativa de não responder, certo? Certo. No que o senhor responder, no entanto, o senhor tem o compromisso de dizer a verdade, perfeito? Sim, senhor. E eu passo aqui, então, a palavra ao Ministério Federal. Senhor José Carlos, desde quando o senhor conhece Luiz Inácio Lula da Silva? Bom dia, doutora. Eu conheci o senhor Luiz Inácio Lula da Silva antes de junho, na Copa do Mundo de 2002, acho que maio ou junho de 2002, através de um amigo que era governador do meu estado, Zeca do PT, nessa data. E que relação os senhores mantinham e mantêm? Atualmente eu não tenho nenhuma, porque eu não vejo há algum tempo. Mas a minha relação era de absoluta amizade familiar, nunca tive negócio com ele, e é isso aí que eu... Desde quando o senhor conhece Marcelo Odebrecht? Marcelo Odebrecht, na verdade, eu conheci o pai dele, que eu trabalhava nessa área, e na sucessão acabei conhecendo o Marcelo, que herdou a administração geral da empresa. O senhor integrava juntamente com Marcelo Odebrecht o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social? Sim, integrei por 12 anos. Os 8 anos, mais um mandato que me causava uma série de transtornos para ir para Brasília e tal, eu pedi para sair. O senhor mantinha nesses contatos com Marcelo Odebrecht o senhor tratava de que temas com o senhor Marcelo Odebrecht nesses contatos que mantinha com ele? Não, os assuntos eram gerais, porque eu era relator do grupo de bioenergia e acabava conversando, porque ele é um cidadão da área, com 3 usinas. Eu tinha uma, tem uma, eu não, meus filhos têm, né? Eu tratava com ele, conversando situações de economia do país e tudo mais. Nada além disso, não tinha negócio nenhum com ele. Em depoimento que o senhor prestou à Polícia Federal, constante do inquérito 5034-964, evento 2, termo de audiência 2, anexo 226, o senhor afirmou que tratava de 2 temas com Marcelo Odebrecht, questões relacionadas ao Instituto Lula e relações comerciais de possível exploração de açúcar na África. O senhor confirma? Sim, confirmo. Quais eram as questões que o senhor tratava relacionadas ao Instituto Lula? O Instituto Lula surgiu de uma conversa com Dona Marisa, e eu não sabia como funcionava isso aí, a não ser o que havia sido feito pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso. Então, constituí em arrumar 10 empresários que participassem do processo e levantasse o Instituto Lula, onde guardaria os presentes, as coisas, um museu, né, praticamente, que eles queriam montar. Essa é a minha participação.
E quando surgiu essa ideia de implementar esse espaço institucional em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, exatamente eu não me lembro, mas foi lá pelo ano de 2010, mais ou menos. E o senhor estava incumbido de fazer o quê nesse processo de... Na verdade, era fazer algo semelhante ao Instituto Fernando Henrique, que seria arrumar 10 empresários para participar do processo, mas eu não tinha a menor condição de arrumar 10 empresários em São Paulo e nem liberdade para chegar e expor, né? Então, foi essa a minha participação. E entre as suas incumbências estava a de buscar um local para implementação desse projeto de instalação desse espaço institucional? Esse espaço não existia. Esse espaço foi arrumado por uma corretora e eu conhecia, junto com um advogado que fazia a gestão jurídica do processo, né? E esse espaço não existia, passou a existir depois que a corretora arrumou esse espaço e trouxe para apreciação. Essa corretora é Edna Castro? Eu não a conhecia assim pessoalmente, mas o nome dela é esse. E esse advogado é Roberto Teixeira? Sim, senhora, doutor Roberto. E o senhor tratou a implementação desse espaço, portanto, com Marcelo Odebrecht? Não, eu tratei com Marcelo Odebrecht a implementação do Instituto Lula, dos 10 empresários, que era o único empresário que eu tinha assim, uma liberdade maior para conversar. Expus para ele qual era a ideia, né? E ele falou que ia mandar uma pessoa me procurar, que era o Dr. Paulo Lemos, que eu falei por telefone, que nunca estive, inclusive, com ele, não sei quem é, porque eu acabei me afastando disso, do processo, por uma forma que... O senhor está se referindo a Paulo Melo? O senhor está se referindo a Paulo Melo? Eu não conheço o Paulo Melo. O Marcelo Odebrecht me falou que eu ia ser procurado por uma pessoa. E eu fui, via telefone, acionado pelo Paulo Melo, dizendo que ele ia conversar comigo sobre esse assunto. Mas eu não cheguei a encontrar com ele. E como que Marcelo Odebrecht ficou sabendo que havia esse projeto de implementação desse espaço? De busca desse espaço e compra desse espaço? Eu contei para ele, eu fui lá para falar sobre a constituição do Instituto e que precisava de um espaço que estava sendo procurado. E que contribuição Marcelo Odebrecht iria dar a esse projeto? Não, nós não tratamos desse assunto. Quando o senhor encontrou com o Marcelo, em que época foi esse seu encontro? Foi nesse período de 2010 que eu falei para a senhora. E meus encontros com o Marcelo eram relativos a uma usina de açúcar e álcool na África, que não tinha nada, não envolvia financiamento de nenhum banco brasileiro, de fomento ao desenvolvimento, e era sobre isso, sobre o problema do processo aqui no Brasil, porque estava se implementando e saindo de uma crise violenta no setor, crise essa que permanece até hoje, né? E conversavam sobre isso aí, qual seria o futuro desse projeto, e deu no que deu, né? Mudou de presidente e o projeto praticamente ficou na paralela, e a maioria das usinas hoje tem dificuldade muito grande aí para tocar. Com relação a Paulo Melo, indicado por Marcelo Odebrecht para essas tratativas ligadas à instalação desse espaço, quantos contatos o senhor teve com ele? Como foram os contatos? Um contato via telefônica,
só. E o que trataram nesse contato? Não, ele se apresentou dizendo que ele era o elemento que ia tratar de tentar viabilizar a ideia. Aí não mais falei com ele, não sei quem é que assumiu o lugar dele. E alguém lhe disse que o senhor deveria adquirir esse espaço para a instalação do Instituto Lula? Eu adquiri a minha pessoa física? Sim. Não. Eu vi na imprensa que tinha um documento que foi achado que eu era o comprador. Eu não tinha menor, eu já declarei lá na Polícia Federal que eu me declinei na época quando quem poderia comprar, eu não poderia comprar porque eu não tinha condições financeiras para comprar. Aí depois apareceu esse documento com o meu nome, mas eu não assinei esse documento, não sabia dele. Em depoimento à Polícia Federal, o senhor disse que se lembra que Roberto Teixeira disse ao senhor que deveria adquirir um terreno localizado nas proximidades das vias que levam ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O senhor afirma? Não, mas isso foi depois que a corretora... Como? O senhor confirma essa assertiva que o senhor fez na Polícia Federal? Não, veja, doutora, quem achou esse terreno foi a corretora cujo nome a senhora falou aí, não foi, doutor Roberto Teixeira? Esse terreno tinha uma série pelo que eu me lembro, de implicações e que tinham que ser resolvidas por um advogado com experiência na área imobiliária. E ele era a pessoa que fez os estudos, que viabilizou a parte fiscal do terreno, que eu nem sei qual era. O senhor esteve no escritório de Roberto Teixeira para tratar desse imóvel da rua Doutor Aberbeck Brandão? Eu estive no escritório do Dr. Roberto Teixeira quando a dona Edna tinha encontrado o terreno, fiquei sabendo do terreno, fui ao terreno com o Dr. Roberto e eu acho que foi a última vez que eu tive com ele, sim. Quem incumbiu Roberto Teixeira de participar desse projeto? Acredito que a dona Marisa, quando apresentou a ideia, queria colocar mais uma pessoa, que eu acho que na época, inclusive eu disse no meu depoimento, era o Jacob Bittar. Aí o Jacob Bittar ficou muito doente, entendeu? Ficou sem possibilidade de ajudar em nada. E o doutor Roberto Teixeira é o advogado da família do ex-presidente Luiz Inácio há muitos anos. Então, acredito que foi por aí. Quantas vezes o senhor esteve no escritório de Roberto Teixeira para tratar desta questão da compra desse terreno? Não me lembro, mas acho que uma vez... Não tinha. O Roberto estava fazendo estudo, porque o terreno é o seguinte, o terreno tinha problemas que não dava para comprar. E ele que fez todo o trabalho intelectual para poder chegar à compra do terreno. Que eu não sei qual foi esse trabalho intelectual, mas sei que foi de grande dificuldade. Foi isso que eu estive no escritório dele. O senhor chegou a visitar o local, o próprio imóvel? Eu já falei para a senhora que estive com o doutor Roberto no imóvel. Quantas vezes o senhor foi até o imóvel? Uma vez. Existe nos autos uma opção de compra em que o senhor figura como outorgado dessa opção. É uma opção de compra datada de 5 de março de 2010. Esse documento está juntado no anexo 234, evento 1, da Estação Penal, que foi apreendido na casa do acusado Luiz Inácio Lula da Silva, que consiste, portanto, nesse instrumento de opção de compra. Roberto Teixeira figura como sendo o seu representante. O senhor o senhor teve conhecimento, assinou e participou dessa opção de compra? Não, eu não assinei esse documento. E não passou na minha mão isso aí. Eu nem sabia que estava... Fiquei sabendo quando foi apreendido
O senhor não autorizou o Roberto Teixeira a representá-lo numa opção de compra desse imóvel? Não. Como a senhora disse, foi uma minuta que foi feita, tá? Eu não tinha condição de comprar o terreno, não assinei documento nenhum, e esse é o fato comigo. E foi o senhor que indicou o Glaucus da Costa Marques para ser o adquirente do imóvel? Glaucus da Costa Marques é um investidor imobiliário que teve vários negócios imobiliários que, por minha recomendação, achei que ele devia procurar alguém que conhecesse. Eu indiquei o Dr. Roberto Teixeira e eles acabaram ficando amigos. Eu me dispersei dessa amizade. O Glaucus fez negócios com o Dr. Roberto. O Dr. Roberto foi advogado dele, inclusive comprou um sítio vizinho do sítio, desculpe, no seu tamanho, chamando de sítio, vizinho do Dr. Roberto, numa cidade do interior de São Paulo. E outros imóveis que ele visitou e comprou, achava que era um bom negócio, porque ele tinha vendido, né, um loteamento lá em Campo Grande. Foi o senhor que indicou Glaucus a Roberto Teixeira? Nesse episódio, não. Indiquei anteriormente. Foi eu que indiquei. Anteriormente quando? Em que condição? Quando ele veio para São Paulo, eu que indiquei. Anteriormente quando? Em que condição? Quando ele veio para São Paulo, ele queria mexer com importação e exportação. E dispunha desse numerário que, não sei se ele declarou ou não declarou, mas que ele queria comprar imóveis. E comprar imóveis em São Paulo sem ter um advogado do lado é complicado. Aí eu falei, procura o Roberto, que o Roberto é especialista nessa área. Foi essa a minha participação. E ele comprou. Não, comprou sítio, comprou... Não me lembro se comprou apartamento. Eu sei que lá em Campo Grande ele tem investimentos na área imobiliária, tem 10, 12 ou 15 casas para vender. Ele é um homem de negócio. Qual o parentesco de Glaucus da Costa Marques com o senhor? É um parentesco seguinte. O meu avô, pai da minha mãe, o pai do meu avô, pai da minha mãe, era irmão do avô do Glaucus. O meu bisavô era irmão do avô do Glaucus. Sim. E por que Glaucus da Costa Marques figurou como comprador do apartamento 121 do edifício Hill House, localizado na Avenida Francisco Prestes Maia, 1501, em São Bernardo, que era Porque utilizado por Luiz ele achava Inácio? que era um bom negócio imobiliário. Eu também não sei a razão, porque eu não perguntei para ele. Mas era aparentemente, pelo que eu sabia, era uma oportunidade de negócio. Foi o senhor que indicou esse apartamento para compra por ele? Não. Não indiquei. Em que circunstâncias ele ficou sabendo da possibilidade de compra desse apartamento? Não me lembro exatamente, doutora, em que circunstância foi. Não me lembro. Mas, pelo que me consta, esse apartamento era alugado pela Presidência da República, para não ter nenhum vizinho diferente ao ex-presidente, e foi por aí que caminhou o negócio. Voltando ao imóvel da rua Doutora Berbeck, o senhor conhece já ouviu falar da empresa DAG Construtora? Não. Conhece? Não, conheci agora, através da imprensa. Depois de deflagrada. O senhor Como? conhece Demerval Guzmão, que é o dirigente dessa empresa? Não conheço o Demerval Guzmão. Já afirmei isso perante o delegado que me inquiriu lá em Curitiba. O senhor conhece Paulo
Não. O senhor conhece João Alberto Louveira? Empregado Também da não, Odebrecht? Como que é? Como é que chama a pessoa? João Alberto Louveira. Não conheço, senhora. O senhor teve contato com qualquer outro empregado da Odebrecht nesse episódio de compra do imóvel, de venda, de compra do imóvel da rua Doutora Berbeck? Também não, senhora. E o senhor conhece Paulo Okamoto? Conheço. Clara Ante? Conheço. Paulo Vanucci? Conheço. O senhor tratou com eles sobre essa questão da compra desse terreno para o Instituto Lula? Em momento nenhum. Seriam as questões. O assistente de acusação tem perguntas? Os defensores de São Paulo têm perguntas? Eu tenho, excelência. Roberto Teixeira. Excelência, a testemunha nos esclareceu ser parente de Glauco, nos esclareceu também que Glauco é um investidor financeiro, um investidor imobiliário, e falou, e aí eu gostaria que fosse mais explícito, que Glauco, nesta ocasião dos fatos, teria vendido um imóvel, em algum lugar que ele citou, eu não me lembro, e com esses recursos ele teria, então, saído da carta de imóveis. Eu gostaria que ele esclarecesse melhor isso, por favor. Ele mudou para São Paulo com a intenção, conforme eu falei, de tentar abrir uma firma de importação e exportação, que naquele momento era uma febre, para importar produtos da China, que eram, e são, né, extremamente mais baratos. Ele vendeu um terreno em Campo Grande, um loteamento para uma firma mexicana, e vendeu por um valor significativo. Pelo que eu li, eu achava que era até 12 milhões, eu li que é um valor um pouco menor. Então ele tinha a vontade da importação e exportação, não estava conseguindo e partiu para o ramo imobiliário, como ele já vinha do ramo imobiliário em Campo Grande, porque esse terreno que ele vendeu foi para a Romex, uma mexicana. Onde era esse terreno? Em Campo Grande. Campo Grande. E ele, o senhor saberia citar alguns imóveis que ele adquiriu pelo ser desta venda? Todos não, ele adquiriu esse apartamento que é vizinho lá do presidente, né, do ex-presidente, adquiriu essa chácara que é vizinha do doutor Roberto Teixeira, deu sinal num apartamento na Alameda Lorena, mas acabou não concretizando o negócio, porque como não deu certo o negócio de importação e exportação, ele voltou para Mato Grosso. O senhor conhece o doutor Roberto Teixeira? Conheço. Conhece da onde? Eu conheço o doutor Roberto Teixeira das reuniões festivas na casa do ex-presidente Lula. O senhor sabe qual é a especialidade do doutor Roberto na advocacia? Não, eu indiquei ao doutor Roberto que achei que o escritório dele, o senhor conhece, é grande, não é? Que o problema imobiliário que o meu primo queria... Eu não sei, a especialidade do doutor Roberto Teixeira, eu não sei. O senhor sabe, o senhor se referiu também a problemas nesse terreno, eventualmente o Instituto Lula. De que natureza eram esses problemas? Não, acho que era de impostos. Não sei dizer claramente. E foi o doutor Roberto que trabalhou para resolver esse problema? Que me consta foi. Com relação ao início do seu depoimento, o senhor se referiu à dona Marisa como sendo a pessoa que pediu ao senhor que ajudasse a concretização da ideia da construção do projeto do Instituto Lula. Ela disse ao senhor se o presidente Lula sabia deste projeto? Ela não queria que ele soubesse. Ela não queria que ele soubesse, e houve um momento até que eu fiquei meio chateado, porque eu hoje nunca fiz parte do Instituto Lula, não fui convidado para a inauguração do Instituto Lula,
nunca contribuí nenhum real com o Instituto Lula. Eu acho que deve ter tido um mal-estar que eu não consigo O localizar. senhor não sabe por que ela pediu ao senhor que não contasse ao presidente Lula? Não faço ideia. Talvez uma surpresa ao presidente Lula? Não faço ideia, não. Tá bem. Eu estou satisfeito. Outros defensores de São Paulo têm perguntas? Defesa de Antônio Palocci e Branislava Conte. O senhor tratou desse assunto especificamente com o senhor Antônio Palocci? Nunca. E com o senhor Branislava Conte? Também não. Jamais? Jamais. Muito obrigado. Estou satisfeito. Outros defensores de São Paulo têm perguntas? Defensores em Curitiba têm perguntas? Sim. Perguntas então, doutor? Sim, bom dia, senhor José Carlos Bulay. Bom dia. Senhor Bulay, a denúncia do Ministério Público faz referência a 8 contratos firmados entre a construtora Norberto Odebrecht e a Petrobras, quais sejam consórcio Compar, consórcio Refinaria Abreu e Lima, consórcio Terraplanagem Comperge, consórcio Odebei, consórcio Odebei Plangás, consórcio Odebei Flare, consórcio Odetet e consórcio Rio Paraguaçu. Nessa conversa que o senhor afirmou ter havido com Marcelo Odebrecht, alguma vez ele disse ao senhor que teria qualquer participação nesse eventual projeto do Instituto Lula em virtude de vantagens indevidas prometidas ao ex-presidente Lula em virtude desses contratos que eu acabei de citar para o senhor? Absolutamente. Eu nem sabia quais eram os contratos que Marcelo tinha com quem. Não é com a Petrobras, com ninguém. O que eu sabia era o que eu já falei da África. Nunca soube, nunca conversei com o Marcelo sobre o contrato da Petrobras, como já ficou anteriormente mostrado, que eu nunca estive na Petrobras nos 8 anos de governo Lula. Nenhuma vez. Certo. Então esse projeto da criação de um instituto nos moldes do Instituto Fernando Henrique Cardoso, como o senhor disse, não tinha qualquer relação com esses 8 contratos que eu citei aqui para o senhor. Aí eu não posso afirmar, porque... Não, o senhor não tratou com o Marcelo. O senhor não tratou isso. Nunca tratei sobre isso, não sabia que contrato ele tinha, deixava de ter, também não me interessava. Certo. Esse espaço que o senhor, esse projeto, enfim, essa ideia de um espaço similar ao Instituto Fernando Henrique Cardoso, segundo o senhor já esclareceu aqui no depoimento prestado à Polícia Federal, teria por objetivo, eventualmente, a formação de um museu no qual seriam armazenados para exposição presentes e demais itens que o ex-presidente Lula ganhou no período que exerceu a presidência da República. Quer dizer, essa era a ideia que orientava esse projeto, eventualmente, a ser pensado? E além de outras coisas, como, por exemplo, tinha lá que eu vi uma carteira de identidade muito antiga, colocar objetos da vida política dele. Certo. O senhor teve conhecimento de um projeto chamado Memorial da Democracia? Memorial? Não. Primeira vez que estou ouvindo esse nome. Correto. Memorial da Democracia? Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores aqui presentes têm perguntas? Esclarecimento muito rápido do juízo, senhor Bulay. Senhor Bulay, eu não sei se eu entendi muito bem. Existe esse documento no qual figura o seu nome como essa opção de compra,
O senhor disse que não assinou esse documento, mas o senhor teve ciência desse documento antes da apreensão dele? Doutor, não tive. Eu tive a ciência desse documento pela imprensa. O senhor foi convidado em algum momento a figurar como adquirente desse imóvel a ser destinado ao Instituto Lula? Há um tempo atrás, antes do evento desse documento, cogitou-se, eu não tinha condição financeira, e a partir daí houve um afastamento da minha relação com qualquer conversa a respeito disso. Quem consultou o senhor? Não me lembro, mas foi Dona Marisa, viu? O senhor se recorda os termos que o senhor foi consultado? Não, que ia precisar adquirir o terreno e se eu podia fazer essa aquisição. Falei que não, eu não tinha condição financeira, estava vivendo tentando ajudar meus filhos numa recuperação judicial de uma empresa deles, e que eu me afastava totalmente, não tinha possibilidade financeira de fazer isso. E por que o próprio, vamos dizer assim, o próprio Instituto da Cidadania, o próprio Instituto Lula, ele mesmo não faria aquisição? Não tenho ideia, não sei. Excelência, essa data vênia é uma afirmação, enfim, a Vossa Excelência está fazendo uma afirmação com a premissa que não foi colocada pela testemunha. Então, parece que eu fiz uma pergunta. Então, mas a premissa da pergunta de Vossa Excelência, com o devido respeito, não foi colocada pela testemunha. Então, eu fiz uma pergunta, mas está indeferida a sua questão, vai ficar registrada. Eu fiz apenas uma pergunta à testemunha. Mas é que a testemunha da data vênia... indeferida a questão. Eu gostaria só de expor a minha fazer o doutor. O senhor está indeferindo o uso da palavra pela defesa? Eu indeferi para o doutor colocar uma questão que eu fiz uma afirmação e eu fiz uma pergunta. Então, eu fiz uma pergunta. Eu posso esclarecer, então, a minha impugnação? Na verdade, Vossa Excelência afirmou por que o Instituto... Eu fiz uma pergunta, por que o Instituto não figurava ele próprio como adquirente? Sim, porque ele não seria adquirente. Vossa Excelência, essa premissa, na verdade, não foi colocada para testemunha. Doutor, está indeferido a sua questão, eu fiz uma pergunta, eu acho que o doutor não tem poderes aí para indeferir perguntas no juízo, então eu agradeço suas colocações. Não, está indeferido. Só esclarecer. Está indeferido, doutor? Pelo Estatuto da Ordem, Vossa Excelência fez uma referência, eu tenho o direito de apresentar o meu esclarecimento. Então, não estou afirmando ter poderes para indeferir perguntas de Vossa Excelência. Estou dizendo que, como advogado de defesa, eu tenho a prerrogativa de fazer uso da palavra. Vossa Excelência pode avaliar e deferir ou indeferir. Então está indeferido, doutor. Pela quarta ou quinta vez. Mas eu agradeço suas colocações. O senhor pode responder, então? O senhor tem conhecimento por que o próprio Instituto Lula não figuraria como adquirente desse imóvel? Eu não sei, Excelência. Até porque eu acho que nem existia ainda a Constituição formal. Eu não tenho noção. O senhor sabe me dizer... O senhor disse que o senhor não tinha condições de fazer essa aquisição. Mas se o senhor fizesse essa aquisição, o senhor ia ser reembolsado? Ou seria uma doação? Como seria? Não, nunca foi. Esse assunto nunca foi tratado. Se eu seria reembolsado ou não. O senhor saberia de onde, ou foi falado ao senhor de onde viria a fonte de recursos para adquirir esse imóvel? Não, senhor. Esse assunto foi tratado com o senhor Marcelo Odebrecht? Eu nunca tratei com ele. Ele não tratou comigo. Ele indicou uma pessoa que me telefonou um dia e nunca mais conversei com a pessoa. E não era sobre dinheiro. Era sobre como fazer a constituição do Instituto, a cópia do Instituto Fernando Henrique Cardoso, que deu certo, né? Deu muito certo. E nessas conversas nunca foi tratado de fonte de recursos para a compra desse imóvel? Não. Perfeito. São essas as indagações do juízo. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor José Carlos Costa Marques Bunlai. Pode interromper a gravação.